E vem conferir a crítica do filme O Corvo. E está chegando nos cinemas o filme O Corvo. E por causa disso, eu resolvi revisitar um clássico do cinema dos anos 90, se não um clássico, pelo menos um filme que foi muito importante e marcou uma estética para o cinema a partir dali, que é o filme O Corvo, lançado em 1994 e que é baseado em quadrinhos do mesmo nome, chamado O Corvo. Quando se fala do filme O Corvo de 1994, as pessoas automaticamente já vão puxar a história do Brandon Lee, que para quem não sabe, caiu aqui de paraquedas, é a história do ator principal do filme chamado Brandon Lee, que morreu acidentalmente no set dos filmes. O que acabou acontecendo? Eles tinham várias armas no set, afinal era um filme de ação. E diferente de hoje em dia, que tem que ter um cuidado, tem que ter uma revisão maior, antes tinha revisão, mas ela não era tão minuciosa como é hoje em dia. E numa cena que eles queriam que fosse um pouco mais real, acabaram não tendo uma revisão total na arma que estava lá. Ela tinha uma bala de festim que acabou acertando no estômago do ator Brandon Lee, que foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu. E quando se fala do filme, sempre fala da morte do Brandon Lee. Tanto que quando termina o filme é em homenagem ao Brandon Lee e também a uma produtora do filme. E quando o filme acabou tendo essa ideia de, nossa, quando você menciona o Corvo, automaticamente falam do Brandon Lee. Mas o filme é muito mais do que isso. Obviamente, ele virou uma homenagem, virou realmente algo que homenageia a carreira do ator, mas o filme é muito além disso. Afinal, como eu falei ali no começo do vídeo, o filme ele é muito importante para criar uma estética do cinema a partir dali, ou pelo menos consolidar uma estética, que seria a estética gótica, que obviamente existia antes do Corvo, mas o Corvo foi um filme que fez tanto sucesso e marcou tanto a sua geração a partir dali, que acabou fazendo com que vários filmes, vários diretores e vários projetos pegassem o conceito do Corvo para colocar dentro do seu filme. E eu gosto muito da estética do Corvo. Apesar de hoje em dia ser um pouco estranho ver aquele CGI do final dos anos 90 em alguns momentos, apesar da cidade parecer uma cidade falsa, cenográfica, eu gosto muito da estética, principalmente do personagem do Eric. Eu gosto muito de como colocam a maquiagem e a roupa preta nele, parecendo que ele realmente é um justiceiro, parecendo realmente que ele é um vigilante, como mencionam durante o filme. Gosto muito da maquiagem, eu gosto muito de como a estética gótica vai sendo tão ligada ao filme e à história, que algumas coisas que poderiam não funcionar em tela acabam funcionando aqui. Como, por exemplo, o Eric subir em cima do telhado da sua casa e ficar tocando guitarra. Seria uma sequência que provavelmente um outro filme não funcionaria. Com a estética gótica inserida, faz com que você, como público, facilmente aceite aquilo. E O Corvo é um filme de vingança. E eu acho que esse é um ponto muito interessante do filme. Como eles conseguem trabalhar uma vingança de uma maneira tão boa, tão coerente, tão interessante, fazendo com que até alguns exageros funcionem muito bem. E também a parte mais violenta acabe não sendo tão explícita assim. Porque se você for ver o que acontece para ter a vingança, é uma sequência muito violenta. As mortes e os casos que acontecem até chegar nas mortes é algo muito violento e muito sério. Só que o que acaba acontecendo? O filme não era para maiores de 18. Então o que eles acabaram fazendo, os diretores fizeram? Eles mostram o que acontece sem realmente mostrar o que aconteceu. Então você sabe o que aconteceu, você interpreta o que aconteceu, mas eles não vão te mostrar tudo. E mesmo assim, as cenas são fortes e chocantes. Então esse começo faz com que você facilmente queira torcer para o Eric. Faz com que você facilmente queira que ele tenha sua vingança. E ela é bem construída ao longo do filme para você, como espectador, queira que ele mate cada uma daquelas pessoas que estão ali. Isso é muito interessante. E o filme consegue trabalhar isso muito bem com uma boa direção. Como eu falei, o filme em alguns pontos envelheceu um pouco mal. E isso fica visível no filme. Desde o cenário, que quando mostra de cima não fica tão bonito, ou algumas sequências de ação que não são as melhores e mais bem coreografadas do mundo, tanto que tem até aquelas batidas que quando uma pessoa bate na outra, você vê que tem aqueles barulhos mais de efeito sonoro que parece de desenho, que tira um pouco do clima mais sério e gótico do filme. Você vê que as sequências de ação não são completamente bem filmadas, então você sente falta de ter um dinamismo um pouco maior e menos cortes, mas para os anos 90...
O filme continua sendo muito empolgante. Rever ele para fazer essas críticas foi uma ótima experiência, que mostra que o filme envelhece alguns pontos, mas continua sendo uma ótima filme de vingança, que trabalha muito bem o seu universo e o seu personagem principal, construindo muito bem a gangue em volta dos vilões. E por que eu falo que criando muito bem? Porque esse é um filme que ele não vai te parar para te explicar o que aconteceu. Ele vai te mostrar, isso já é excelente. Um filme que não é expositivo, ele é dinâmico no que ele faz. 2 horas e 5 de filme, onde tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. Nada vai ficar querendo te parar pra explicar o que aconteceu. Não, você vai interpretando. Uma hora o policial vai mostrar uma imagem, uma hora o Eric vai relar na mão ou na cabeça de algum dos ex-vilões que ele quer matar na sua vingança. E você vai ver um pouco e você vai ligando. Isso é muito legal porque você entende perfeitamente o que aconteceu sem alguém ter que parar na sua frente e ter uma cena completamente dramática. Algo que funciona muito bem. Então o filme tem essa característica. Ele, por um lado, envelheceu sim em alguma sequência de ação, envelheceu sim em algumas ideias em relação à parte técnica, mas quando você pensa, o filme continua sendo muito divertido de assistir e consumir. 2 horas que reassistindo passou voando, porque eu estava envolvido mais uma vez naquela história, naquele dinamismo e aquele exagero cinematográfico funciona bem. Desde o Eric, que algumas horas é tão exagerado que vira algo engraçado, mas funciona bem pro filme. Então o filme sabe trabalhar a sua violência numa forma que toda a família pode assistir, de certa forma, né? Um adolescente pode assistir, por exemplo, sem ter que ficar traumatizado com aquilo. Então eu gosto da estética do filme, eu gosto do Eric como personagem principal, muito carismático, muito envolvente. E eu gosto da atuação do Brandon Lee em cima dele, completamente exageradas, que combinam naquele universo. E de novo, esse é aquele filme que eu até tenho medo de pensar como é que vai ser esse remake que vai sair no cinema. Porque esse é aquele típico filme que visivelmente ele funciona, porque ele foi feito e lançado no momento certo e na época certa. Porque muita coisa que tem no filme, se fosse lançado hoje em dia, não funcionaria tão bem, pela estética diferente, pelo estilo diferente que o filme conta sua narrativa. Então o exagero do Eric, alguma sequência de ação, alguns personagens secundários que só gritam, provavelmente incomodariam. Para aquela estética daquela época, para aquele momento histórico que estavam vivendo, funciona muito bem. Então esse é outro ponto muito positivo do filme, como eles trabalham bem para aquela época. O exagero funciona bem, a parte do cenário funciona bem, ótimas perseguições de carro, inclusive. Gosto de outra coisa que falta nesses filmes de hoje em dia, que é efeitos práticos. Porque assim, o filme tem CGI, e quando tem, ele é visível pelos anos 90. Mas eles usam muito efeito prático, como quando um carro explode, quando o Eric tem que fazer fogo no chão formando um corvo. Tudo isso você vê que é feito prático. Algumas mortes, em questão de robô, você vê que tem ali um pouco de maquiagem. E isso dá mais realismo. E isso eu gosto bastante. Não sou o maior fã do vilão do filme. E eu não gosto muito da conclusão do corvo. Eu acho que poderia ser uma conclusão um pouco melhor. E o CGI atrapalha um pouco, mas de modo geral acho que a conclusão poderia ser um pouco melhor em certo ponto. É um filme de vingança, que sabe como ele vai acabar, mas a conclusão poderia ser mais satisfatória pela morte, obviamente, do vilão final. Eu também gosto muito do conceito inicial do filme. Eu adoro esse conceito de um corvo que vai te trazer de volta porque você tem assuntos inacabados. Um assunto muito interessante. O Corvo, no fim das contas, é um filme que cai de qualidade ao longo dos anos, mas continua sendo muito divertido e com certeza vale seu tempo. Pela estética, pela excelente trilha sonora, pelo excelente personagem principal, pelos vilões em volta, que tem um carisma por ser muito exagerado. É um filme que você vê que é dos anos 90, mas é um ótimo filme de vingança. Concluindo, o Corvo envelhece sim em alguns pontos, infelizmente, mas o filme continua sendo muito bom e me agradando bastante. Adoro a trilha sonora, adoro a estética, gosto muito da atuação do Brandon Lee, acho um universo interessante, que eu acho que não precisava de continuação como vai ter agora, mas esse filme, apesar de envelhecer em alguns pontos, continua funcionando muito bem. E se você colocar na época que ele foi lançado, na forma como ele foi feito e como ele influenciou o cinema, é um filme que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme O Corvo com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme O Corvo? Que nota daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.